Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no Papo Viramundo. Esse programa que a gente montou para falar sobre os professoras da Universidade de São Paulo. Dessa vez eu estou na FEFELESH, como eu falei, eu vou visitar várias unidades, né? Tenho visitado já várias unidades, mas dessa vez eu estou na FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então, abarca a história, a geografia, o alemão, o japonês, as ciências políticas, sociologia, é um mundo, né? E é lógico que a gente não pode percorrer esse mundo ao todo, mas a gente vai escolher algumas pessoas para conversar. E hoje eu estou com a Ana Paula Torres Megiani. Ela é uma professora da área de História e ela estuda em especial a história ibérica, eu acho que é o nome, né? História ibérica, ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre os povos árabes entrando na Península Ibérica. Eu vou perguntar para ela uma certa hora sobre os vikings, que eu andei lendo um pouco também sobre isso. Eu sempre tento me preparar um pouquinho, né, para essas entrevistas. Mas eu queria saber da Ana, como é que foi o começo dela pré-vestibular, né? Porque o pré-vestibular é muito importante, porque é onde é nessa fase que a gente toma as decisões do pós-vestibular, né? Então, como foi isso antes de entrar aqui para a história da USP? Bom, obrigada, Marcílio. Olá, todas e todos. É uma alegria receber você aqui na nossa faculdade e o Papo Viramundo, que eh, realmente parece uma excelente iniciativa, né? Essa conversa, assim, eh, não só sobre a nossa carreira, mas também sobre a nossa experiência dentro da própria universidade, né? E eu soube que tu gostou do nome. Eu gostei, achei lindo. Até pensei, ó, se eu tivesse pensado nesse nome antes para o meu laboratório. Ah, olha só. Bom, mas, eu sou do interior, eu nasci em Votuporanga, que é uma cidade a 520 quilômetros daqui, uma cidade média, né, e cresci, em Votuporanga, tive toda a minha infância e adolescência lá, e estudei em escola pública até a oitava série naquela época, o ensino, o ginásio, né, e o fundamental e o médio hoje. Depois eu fiz uma escola, privada, mas já com essa, eh, linha, para cursinho. Então já era apostilado na época, né, no início dos anos 80, voltado já para vestibular. Então a gente já tinha isso também no interior, no início dos anos 80. Aliás, é bem o grande início, né, dos grandes cursinhos alcançando as cidades. Eu sempre quis estudar história, desde que eu me lembro, assim, aproximadamente 12 anos de idade eu já É gostava. mesmo? É, É mesmo, é, olha eu só. também sei por quê, porque meu avô morreu, meu avô era advogado, pai da minha mãe, Tobias Bueno Torres. Ele era advogado e ele tinha uma biblioteca na casa dele muito bacana, com muitos livros de história antiga, sobre Egito, sobre a história bíblica. E ele morreu, eu tinha 10 anos quando ele faleceu, e os livros dele foram para minha casa. Minha Hum. mãe ficou com os livros e eu, assim, ficava mergulhada nos livros de história do meu avô. Eu também gostava muito de ler, tudo que fosse, assim, enciclopédia, sobre história, né, e meu pai comprava porque eu gostava de ler. Eu sou a mais velha de 5 filhos. E não precisa associar muito história com decorar datas e anos, que era uma coisa que eu tinha dificuldade quando eu estudava história? Então, isso na verdade é uma, como é que eu vou dizer? É é uma informação que circula, né. A gente adora decorar as datas. Ah, sei. Nenhum historiador não gosta de datas. As Sei. pessoas que falam: "Ah, mas eu vou ter que decorar da". Sim, mas Sim, faz faz parte da parte. nossa Tá, cabeça saber quando as coisas aconteceram. certo. Então, também, quer dizer, né. Uhum. E aí eu prestei vestibular para História. Sabe que naquela época,
nos anos, eu fiz vestibular em 82, entrei em 83. A gente podia inclusive escolher 2 carreiras Hum. diferentes, e eu fiz história e química, porque Olha eu só, amava química, química. e aí mas aí na hora de escolher, quando eu passei com a nota, eu falei: "Não, vou ficar em história". E aí eu me mudei para São Paulo. Sozinha? Vim morar na casa de uma tia, uma prima da minha mãe que me recebeu na Certo. aclimação na casa dela, morei 1 Aham. ano lá, tia Salete ainda tá aí Certo. viva e sempre me manda mensagem. E aí morei na casa dessa família, né, dos primos da minha mãe, eram pessoas que a gente conhecia, mas que tinha pouco contato. E aí minha vida era vir todo dia para a USP e comecei a conhecer pessoas aqui e Era tal. noturno? Não, Não. vespertino eu Ah, fazia. e tem noturno? Tem noturno, Ah, então aí tem uma dica, né, tem cursos de história durante o dia e noturno também para quem precisa. tarde e noite, ainda é. Uhum. Ah, tarde e noite. Então, também foi assim, foi um impacto, com 17 anos mudar para São Paulo, eu tinha uma vida lá, enfim, então mas como era um sonho muito, muito grande, né, assim, eu queria muito e ter passado na USP foi importantíssimo, nunca mais eu saí daqui. E Votuporanga não ficou para trás, ele está presente na tua vida Minha ainda? família mora lá, Uhum. minhas irmãs e meu irmão também saíram para estudar aí em São Paulo, Campinas, Taubaté, enfim, Uhum. e voltaram para a origem. Uhum. E eu fiquei, porque eu também me envolvi com a área acadêmica. Assim que eu me formei, eu já estava em iniciação científica, depois eu já fiz um projeto de especialização. Aí entrei no mestrado, doutorado, comecei a Uhum. dar aula, tanto no ensino fundamental como no ensino superior privado. Antes de ser professora da USP, eu dei 10 anos de aula numa É universidade mesmo? privada. Olha só. Aham. Então, e aí minha vida realmente eu sempre amei essa área. E o Eu mestrado já foi nessa área da, cultura sim, ibérica, já foi essa já, área. E já. por que essa escolha ibérica, assim? Por que que não foi É um pouco alemã ou americano, francesa, francesa? Brasil. Brasil. É um pouco difícil dizer, assim, o caminho, talvez eu não sei se eu consigo explicar resumido. Eh, no Quando eu entrei na história, eu queria ser arqueóloga, que é, assim, 90% das pessoas que que vêm fazer história. Arqueóloga. 90 acho que é um exagero, mas, assim, metade das pessoas que entram para a história querem estudar arqueologia, a outra metade história contemporânea. Uhum. Aí quando você entra na graduação, que você conhece toda a né, todas as possibilidades de estudos, de leituras, aí realmente tudo muda, as datas deixam de ser tão importantes e a gente Sei. começa a pensar teoricamente a história, lidar com os documentos. Nossa, é um curso incrível, né. E já na graduação, eu comecei a me interessar por história medieval. Hum, Fiquei muito impactada com história medieval e fui abandonando essa coisa de arqueologia, certo. que eu percebi que era muito difícil, na época era muito caro. Hoje nós temos recurso, inclusive aqui mesmo na USP nós temos o Museu de Arqueologia que dá formação de arqueólogo, né, então, enfim, É, mas então mesmo que não tendo um curso de graduação em arqueologia, a USP tem disciplinas, áreas, etcétera, ligadas à história, imagino? também a E história geologia talvez, porque é né? multidisciplinar É, a sobre arqueologia. arqueologia E pós-graduação. e pós-graduação. Pós-graduação também, Uhum, né, não tem graduação, mas tem mestrado, doutorado. uhum. Aí eu comecei a trabalhar a me interessar mais por história medieval, mas na verdade foi um trabalho que eu fiz na última disciplina do último ano, Olha só. com uma professora de história do Brasil, e eu pesquisei, você já deve ter ouvido falar, porque é da tua região, a revolta do Contestado. Ah, sim. Puxa, se a gente pudesse falar um pouquinho, nem sabia que ia ter essa surpresa, falar sobre a revolta do Contestado em Santa Catarina, na fronteira, né, Com o com Paraná. Paraná. É. E eu fiz um trabalho para a professora sobre essa revolta. E aí ali eu conheci melhor a expectativa de retorno do Dom Sebastião, o chamado sebastianismo, que é uma tradição, vamos dizer assim, de longa duração
da cultura portuguesa e luso-brasileira, né. Sebastião era quase que uma divindade, Não, assim, ele era um rei, um né? rei, ele Sim. foi um rei, só que ele, morreu numa batalha no Marrocos em 1578. Ele liderou um exército cristão contra um exército árabe, hã, em agosto de 1578. Uau! E dia 6 de agosto de 1578 ele pereceu na batalha. Mas E aí já estamos falando do fim da invasão árabe, ou se não não, sei se é isso já passou invasão. muito tempo, É, esse é um já é a saída final dos árabes da já Península já tinham Ibérica, né? saído já, mas eles estavam no Marrocos, e Ah, havia um acordo, mas enfim, no contestado, vamos voltar para o sim, vamos contestado. voltar para o contestado. Existe, assim como em outros movimentos no Brasil do século XIX, do início do século XX, a lenda do retorno do Dom Sebastião, porque ele morreu na batalha e aí surge lá em 1578 a lenda de que o corpo dele sumiu e que na verdade ele não morreu e ele vai voltar. Ah, Então isso vira uma tradição de longa duração e que reaparece no Brasil no século XIX. na Guerra do Contestado? No século XIX, a Guerra do Contestado é no início do XX, e também na Guerra do Contestado, eles esperam o retorno de Dom Sebastião para Ah, salvar os camponeses expropriados por causa da construção da estrada de ferro, certo, que é a certo. origem desse movimento, Sim. né. Aham. Então, eu fiz esse trabalho para a professora de Brasil, História do Brasil República, ela gostou muito, me elogiou e me convidou para participar de um grupo de estudos dela, e foi aí que eu comecei a me interessar pelo sebastianismo, pela Entendi. expectativa, que surgiu com a morte do rei Dom Sebastião. E aí, enfim, demorei um pouquinho, mas, isso foi em 86. Uhum, Mas até eu entrar no mestrado foi em 1990, com uhum. um projeto sobre as expectativas do messianismo régio em Portugal, entre o século XIII e o século XVI. Ah, então, assim, caminhos inesperados sempre estão à nossa frente, né, e a gente tem que ir tomando decisões e etcétera, mas eu acho que também agradecendo esses caminhos. Foi através desse contato com a Guerra do Contestado que te levou para ir lá para a Península Ibérica, né. Isso. Ent Eu Que nunca legal. nunca tinha ido, não conhecia Portugal, nada. Aí, o que aconteceu? Eu tive um mestrado longo, de 5 anos na época, a gente podia fazer um mestrado de 5 anos. Tive bolsa, quando a bolsa acabou eu fui dar aula, né. E terminei o mestrado, eu gosto muito, é um livro que chama O Rei Au não, O Jovem Rei Encantado, é o meu Uhum. livro. Quando eu terminei o mestrado, eu já estava dando aula nessa instituição privada que era a Unibero, ou Faculdades Ibero-Americanas, como era Sim, conhecido, lembro desse nome. Uhum. ali na Brigadeiro Luiz Antônio, lá no centro. Aham. Eu dava aula lá. E vários colegas também, amigos meus, éramos professores do curso de turismo. Aí eu Uhum. dava aula de história da arte, de história da cultura, cultura ibero-americana, enfim, temas voltados para o turismo, sobre tradições brasileiras, enfim. E aí, naquela época, né, final dos anos meados dos anos 90, as instituições privadas começaram a incentivar doutoramentos, carreira, né. E eu, então, por causa disso, falei: "Não, então vou fazer um doutorado justamente para poder progredir aqui", porque não tinha concurso nos anos 90, Sim. era pouquíssimo, né. Uhum. E aí eu resolvi entrar no doutorado, então logo em seguida ao final do mestrado eu já, entrei no doutorado que eu fiz com a professora Laura de Melo e Souza, mas eu resolvi deixar um pouquinho o Dom Sebastião lá encoberto, como eles Certo. dizem, e fui estudar a incorporação de Portugal pela monarquia hispânica após a morte do Dom Sebastião, que aí é o período de 1580 a 1640, quando Portugal e Espanha ficam as coroas unidas. É, em algumas áreas, né, de que a gente está fazendo essa visita, as teses de mestrado, dissertações de mestrado ou teses de doutorado resultam em artigos.
mas em outras elas resultam em livros, né, como a professora falou do livro dela do mestrado. E do doutorado, qual foi o livro que saiu? Chama O Rei O Ausente. Rei Rei Ausente. Ausente, porque aí eu estudei Portugal sem rei, porque Hum. durante 60 anos, o rei de Portugal é o rei da Espanha. Uhum. Então é um momento em que o estudo sobre a política é muito interessante você pensar como que o reino, com um império ultramarino, que Portugal já tinha, 1580, mais de 100 anos já tinha as conquistas, e o rei era espanhol, Hum. né. Então é uma configuração única que acontece na história de Portugal e Espanha, esse período. Então a minha tese foi sobre essa relação. Sei. E, Ana Paula, isso sempre me traz assim indagações, é como que isso fica registrado, né? Eu tenho a impressão que falar de 1500, 1600 ainda se tem a possibilidade, é mais fácil achar que se tenha um registro, mas quando se fala assim da parte da Idade Média, 1200, 1100, esses registros da invasão dos árabes na Península Ibérica, como é que eles são? Fisicamente, eles são pergaminhos? E onde eu os encontro e o que que existe no estado atual deles? Bom, os os formatos de fontes que a gente utiliza, ou vestígios, eles são muito variados. A gente não trabalha apenas com documentos escritos. Existe também a documentação material, que é muito vasta, né, toda a parte construtiva, né, e aí entra também os estudos da cultura material, da arqueologia, que hoje são muito importantes, porque quando a gente pensa em arqueologia, a gente pensa só lá, né, nos No Egito, tempos, no no Egito. Egito, ou nos tempos da Mesopotâmia, ou no Brasil, né, o período antes dos portugueses. Mas em todos os tempos, hoje existe arqueologia industrial, por exemplo, em que a gente pode também conhecer, né, questões relacionadas, por exemplo, com a industrialização do século XVIII por meio dessa pesquisa. Mas, falando dos árabes especificamente, né, é uma sociedade que, nesses séculos em que eles não só tiveram a expansão do Islã, né, como também o período na Península Ibérica, em que eles construíram o Califado de Córdoba, eles tinham um estado que era o Al-Andalus, os árabes na Península Ibérica. O reino deles se chamava Al-Andalus e havia uma sede política que era o Califado de Córdoba. E ali eles faziam toda a administração do território e também de algumas partes do Mediterrâneo. Então, essa documentação é preservada tanto em arquivos portugueses e espanhóis, ainda hoje, é possível localizar, né, quanto também em arquivos do Oriente Próximo. Quer dizer, eu não consigo ler a documentação árabe, não tenho informação para isso. Uhum. Mas eu estou agora mesmo, esse mês, depositou um doutorado de um orientando meu, o Gabriel Matias Soares, que está estudando a visão que os cronistas árabes tinham sobre a expansão portuguesa. Porque ele não só lê a documentação, como ele conhece as diferenças da linguagem da época. O árabe, o persa, né? Então ele Sei. consegue assim trabalhar com essas fontes. Mas essas fontes, elas estão em pergaminho, são escritas à mão com tinta, sim, é Isso, isso? é. É? O documento Então numa medieval. biblioteca Em e vários, em várias várias bibliotecas. bibliotecas, arquivos, né. Os próprios mosteiros, na época, preservavam a documentação árabe, porque ela também era uma documentação de muita erudição. Os árabes eram grandes estudiosos, filósofos, botânicos, então Matemáticos. matemáticos, claro, eles Uhum. tinham, né, conhecimento de astronomia, e isso era valorizado pela própria cultura cristã. Uhum. Mas, claro, valorizado no sentido, né, precisamos conhecer para saber o que pode ser utilizado ou trocado, né. Uhum.
O enrijecimento das posições, que foi justamente, né, marcado mais do século XV em diante, porque até o século XV há uma certa troca cultural, né, considerável entre cristãos, árabes e judeus na Península Ibérica. E do século XV em diante é que começa a se, hã, tornar, vamos dizer assim, mais distanciado, até o surgimento da perseguição efetiva, né. Então, uma coisa é a guerra, mas outra coisa é a expulsão. São, situações Ah, diferentes sei. Mas que a guerra já começou no século 11 XI? é. Século A XI. guerra começa no século XI, Então os hã, árabes tentam entrar na península no século no 11 ou oitavo. 10? Não, Ah, no no oitavo. oitavo. É, no oitavo, no início do século oitavo. 711 é o marco oficial em que eles passam o Estreito de Gibraltar. Ah, certo. Mas e eles vêm da onde? Eles vêm da atual Arábia Saudita, Isso, se é eles isso? vêm numa expansão, se você vê os mapas, que a gente não tem aqui, mas eles vão numa expansão do islamismo, que vai pelo norte da África, todo o norte, toda a orla do Mediterrâneo, e essa expansão, ela vai também avançando no sentido do sul da Europa. Então, a Itália também, né, há uma entrada na Itália e na Península Ibérica, mas na Península Ibérica eles criam esse estado que é o Al-Andalus, que é muito Sei. interessante. Eles constroem, né, palácios maravilhosos que são, como, Granada, as mesquitas que eles tinham, a Alhambra, né, Uhum. então é uma tradição muito. Agora, os documentos eram, feitos nesse período, vamos dizer, entre o século oitavo, e o século XV, você não tem propriamente uma predominância do papel. Existe, como você falou, pergaminhos e existem também, outras formas de se fazer o suporte para registro. Então pode ser pele animal Uhum. tratada, né, e pode ser vários tipos de, hã, plantas que se transformam em o que hoje Uhum. nós conhecemos como papel, mas não necessariamente a celulose que a gente, Entendi, entende hoje, entendi. né. E isso está preservado inúmeras bibliotecas, Uhum. porque mesmo depois do fim da presença árabe, islâmica, na Península Ibérica, esses documentos vão ser conservados. Uhum. E nós temos aqui na USP também o IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, né, eu Hum, acho o nome, é. que tem uma biblioteca com pergaminhos, livros antiquíssimos, inclusive eu tive o prazer de visitar os arquivos, né, do IEB, e eles lá tinham alguns pergaminhos escritos em árabe dessa época da Idade Média. Uhum. É. Quem criou o IEB foi o nosso grande historiador Sérgio O Buarque de Sérgio Holanda, Buarque de Holanda. que era um Uhum. conhecedor profundo não só da história ibérica, né, como também da história do Brasil colonial. Mas, me causou curiosidade essa expansão do povo árabe a partir, vamos supor, da Arábia Saudita pelo norte da África até Gibraltar, mas eu imaginaria que então eles também têm um grande conhecimento ou habilidade de navegação no Mediterrâneo. Eles andaram navegando pelo Mediterrâneo? Sim, o Mediterrâneo nunca deixou de ser um espaço, tanto que uma das obras mais importantes de história que nós temos é um livro do historiador Fernando Braudel, que fundou, um dos fundadores da nossa faculdade, que se chama O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época do Filipe II, que é também o período que eu estudo, mas é um livro em que ele trabalha com os 3 tempos da história do Mediterrâneo. O tempo longo, desde os primórdios, o tempo médio, que são as dinâmicas econômicas, e o tempo mais curto, que são as atividades, as transformações políticas. Então, ao escolher o Mediterrâneo como objeto de trabalho, como objeto de estudo, né, o Brodel nos mostrou, que era possível estudar um mar em todas as suas complexidades, do ponto de Hum. vista histórico, Uhum. né. Então, o período árabe foi sempre muito período árabe, porque na verdade,
mesmo eles tendo saído da Península Ibérica, eles continuam no norte da África e eles continuam no Oriente Próximo. E depois vai haver a expansão dos turcos otomanos, que é uma outra história, Hum, né? Que não tem de continuidade com relação à expansão do Islã, uhum. né? Então, o Mediterrâneo é sempre um espaço de experiência, de trocas e de navegação, nunca deixa de ser. Sei. Agora, nós conhecemos muito, vamos dizer, no senso comum, aquela parte que trata, as navegações italianas de Gênova, Veneza, as cidades italianas que navegavam pelo Mediterrâneo e Uhum. faziam o comércio. Mas isso vem a partir de um determinado momento. Antes deles, tinham existido os fenícios, os gregos, os romanos e os árabes. Bom, e aí me dá a deixa, que eu estava precisando de uma deixa para falar sobre os vikings, porque eu estou lendo um livro sobre a história da Europa e nele ele traça um mapa muito interessante da invasão dos vikings na Europa, inclusive indo pela costa de Portugal, entrando em Gibraltar e pegando o Mediterrâneo. Isso é assim mesmo? Isso teve conflito com os árabes, é a mesma época, eu não me lembro bem. Então, eu não sei, não conheço profundamente, viu, Marcílio? Certo. Talvez agora que você esteja lendo o livro, está sabendo mais do que eu. Mas é É da do John Hust, eu acho então, eu tô lendo em alemão esse livro, por é, sinal. você lê alemão? Ó. Eu leio. Da mesma forma, quer dizer, Parcialmente, só um assim pouquinho. como os árabes estavam, né, tomam praticamente todo o território em torno do Mediterrâneo e estão presentes ali, né? No Mar do Norte havia outros grupos que estavam também nesse mesmo processo de expansão e navegação. Então, eles vão se encontrar num determinado momento, essa expansão viking chega até o Mediterrâneo. E aí eles vão se encontrar ali nessa região, né, enfim, em torno Hum, de Sevilha, onde hoje mais ou menos é esse espaço, né. uhum, Entram na Península Ibérica, mas não ficam ali, assim certo. como também já provavelmente tinham vindo para a América, mas também não ficaram, Aham, né. tá certo. Então nós pensamos assim, né, em geral, eh, o estudo sobre, por exemplo, a presença ibérica na América, ele é determinado sobretudo pela permanência, pela conquista, pela colonização, enfim, pela exploração, pelo modo como eles fizeram. Outros povos vieram? Com certeza, mas não há Ah, propriamente uhum, registro de permanência. certo. E aí também me faz assim, questionar não, me perguntar, eh, os árabes estando na Península Ibérica, qual foi o limite, leste deles? Foi os Pirineus? E qual foi o limite norte? Foi o mar, Hum, já perto, já na direção da Inglaterra? Como é que foi não. esse norte e oeste e leste da invasão deles? Agora a gente deveria ver um mapa, porque nós temos todos essas representações cartográficas até onde eles chegaram. Então, eles Uhum. chegam até um limite que, digamos, sobra uma pequena faixa no norte da península que continua sendo cristã. Não é um limite com bloqueio. Existiam Hum. contatos e conexões o tempo todo entre as 2 partes. Tanto que o início da guerra, né, ele não é motivado pelas populações locais. A guerra dos cristãos contra os árabes vem de um projeto da igreja que está na mesma corrente das cruzadas, que é, né, a expansão do cristianismo. Essa é em 1500 e Não, tanto, mesmo essa guerra? não, a do século XI. Ah, do século XI. A do Aham. século XI, as cruzadas também são dessa mesma época. Ah, É um entendi. projeto da igreja de expansão, que é retirar os árabes de Jerusalém e da Península Ibérica. Ah, Então, certo. essa faixa norte, que fica entre o século VIII e o século XI, em comunicação, né, mas eles são cristãos, e havia cristãos também entre os árabes. Eles eram chamados de moçárabes, eles podiam praticar a religião cristã,
Então os árabes eram tolerantes, digamos assim? Então, essa palavra, como a gente usa hoje, Certo. né, não serve para aquela época, mas havia a convivência e a troca entre as 3 culturas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Olha que interessante. Mas os árabes eram os donos da terra. Uhum. Então, eles exigiam tributos, por exemplo, dos cristãos que quisessem continuar sendo cristãos, Hum, né. Eram trabalhavam para eles, né. As cidades eram árabes, os territórios todos tinham nomes árabes, a Península Ibérica, né, se torna realmente um reino, né, um califado. Isso é muito interessante, porque o processo de intolerância, ele vai se acirrando com a guerra. entendi. Porque para defender, então, os próprios, hã, árabes que permaneciam nos territórios da guerra, outras levas mais radicais foram em socorro deles do norte da África. Então, Uhum, os almohadas e os almorávidas, por exemplo, são grupos que vão lá e eles são mais, vamos dizer, de enfrentamento. uhum. Então a guerra vai se tornando mais violenta e a intolerância vai crescendo. Tá, e no leste, como é que fica? É o extremo leste, fica toda a península, até Valência, tudo, a Até península Valência. toda. É, é. Aham. Aí Barcelona Mas aí tem os e os Pirineus, é por ali? Pirineus, então, Pirineus separam a França, eles não chegam até Não lá. chegam até lá. Não. Então, Tá. o que a gente conhece como Aragão, né, o reino de Aragão, que é o reino mais a noroe nordeste da península, é o que tem menos presença também, além dos reinos do norte mesmo, Astúrias ali, eles também não estão, Uhum. né. O Caminho de Santiago, por exemplo, que sai da França e vai até o oeste da península, sabe o Caminho de Sim, Santiago? sim. Até Compostela, onde supostamente foi encontrado o corpo do apóstolo Do apóstolo. Santiago, esse caminho continua existindo ao longo de todo o período árabe. Hum, Que uhum. era um caminho de peregrinação dos cristãos que vinham da França, que vinham, né, da Itália, de várias partes, eles faziam essa peregrinação até lá. Entre outras coisas, porque eles não podiam mais ir a Jerusalém, porque estava ocupada. Uhum. Agora também, para se saber tudo isso que tu sabes, deves ter lido muito, né. E aí eu me perguntaria se no mundo atual, né, com essa, até diria, poluição de informações, né, o WhatsApp sempre te chamando, o e-mail, não sei o quê, se isso não perturba a leitura e isso não dificulta o processo de conhecimento, de pesquisa, o que seria contraditório com ter tantas informações disponíveis, né. Tu sente isso contigo, assim, uma dificuldade de conciliar essas coisas, assim, essa tecnologia nova com essa leitura mais solitária, digamos assim? Bom, Marcílio, a gente já conversou uma vez sobre isso. Eu tive uma doença na visão, e isso começou já há um tempo, na época que eu estava escrevendo o doutorado, e essa doença, ela me levou a conhecer mais a tecnologia. Hum. Então, eu tenho dificuldade em dizer: "Ai, a tecnologia ela dificulta ou ela atrapalha". Não, para mim foi o contrário. Se não fosse a tecnologia, hoje eu não conseguiria estudar, Ah, porque tá certo, eu não tinha me lembrado, não me lembrava disso. graças Aham. à digitalização das fontes, por exemplo, eu hoje, Uhum, se eu pegar um manuscrito original no suporte original, eu não consigo ler. uhum. Ou eu tenho que pegar uma lente para ampliar, ou digitalizo e coloco numa tela grande do computador, ou num tablet, aí tudo Uhum, bem. uhum. Então, a tecnologia, no meu caso e de outras pessoas que têm essa doença que eu Entendi. tenho, Uhum. ela conseguiu, assim, manter a pesquisa praticamente Que como interessante. era antes. Aham. Por outro lado, é claro que a dispersão é muito grande, né, então agora a comunicação ajuda muito, então eu estou o tempo todo, por exemplo, eu tenho um projeto com um professor lá de Salamanca, da Universidade de Salamanca, na Espanha. A gente tem um projeto já há 11 anos que a gente trabalha juntos. Eu falo com ele
rapidamente a qualquer momento, Sim. né. Uhum. Então, assim, eu acho que tem os prós e os contras, mas no meu caso, Tá. tem muito mais prós. A tecnologia hoje me ajuda Uhum. muito. Às vezes eu tenho dúvida, tiro uma foto, mando para ele: "Ai, Manuel, vê o que que você está vendo aí, que letra é essa, que palavra é essa", sabe. Uhum. Então é muito Tá prático. certo. E aí, caminhando um pouquinho, né, já para o nosso final, eu queria ver, assim, entender um pouquinho ou alguns comentários teus sobre o que é que tu fazes agora, né, em termos de pesquisa, o que é que te motiva agora a estar trabalhando, qual é o teu a tua direção de ação agora no momento? É, por incrível que pareça, eu trabalho com a história da cultura escrita. Então, apesar de eu não conseguir mais ler os documentos originais, eu trabalho com as práticas de escrita, nesse período, séculos 16 e 17. Como Práticas de escrita significa o quê? Como eles escreviam? como circulava a informação, Certo. né. Então, no escrita, há quem trabalhe com outras formas de circulação de informação, mas como é um momento muito interessante do ponto de vista da nova também do surgimento do livro impresso, porque o livro impresso, ele é inventado, né, no a prática, a técnica, melhor dizendo, né, da impressão de livros é inventada no final do século XV, pelo Gutenberg lá na Alemanha. Uhum. E isso vai ter uma difusão que a gente pode dizer assim que em 3 décadas as imprensas já estão em toda a Europa. Aí surgem grandes casas Em impressoras. 3 décadas só É. a partir da invenção, é? Já temos registro na Espanha, na Itália, na Espanha, nos Países Baixos e em Portugal também, impressores alemães já levam a máquina lá para começar a imprimir, né. Isso nos as ordenações manuelinas, por exemplo, que o rei mandou imprimir na década de 1520, são, né, uma prova da importância da imprensa em Portugal, porque o rei, ele favorece o Dom Manuel, ele favorece o impressor e o impressor imprime as ordenações, Que são ordenações? as leis do reino. Olha só que isso 1500 antes do descobrimento do Brasil, Não, um pouquinho depois, a pouco década de depois. 20, Aham, década de 20 mas de 1500, é. tá. Então, as anteriores eram as alfonsinas, que são manuscritas. Então, Hum, tudo isso para dizer, o livro impresso vai ter um papel fundamental, não só na cultura católica, como também na cultura protestante. E aí na cultura protestante sem o livro, o protestantismo não teria alcançado a dimensão que alcançou, né, uhum. porque as traduções, as impressões, não só da O Bíblia, estabelecimento da língua alemã também se deve a das isso, né? línguas, tudo Uhum. isso tem a ver com a invenção do livro, né. Do livro impresso. O livro é inventado muito antes, mas o livro impresso do século esse que circula no século XVI. E não só esses, como também impressos avulsos, que é uma coisa que se expande muito no século XVI. Impressos avulsos, sobretudo notícias. Então, hoje o meu trabalho é com notícias impressas avulsas. Olha só, notícias, que é um Isso, jornais, é. digamos assim. Se chamam relações de sucessos, em que algumas pessoas recebiam notícias de várias partes do mundo, escritas em cartas, e aí eles faziam uma impressão em geralmente uma folha de 4, né, 4 páginas, e era uma impressão mais barata e que era vendida em praças públicas, enfim, nas cidades, para as pessoas saberem o que estava acontecendo no mundo. Hum. E é muito interessante, porque são histórias que vão desde acontecimentos políticos, econômicos, descobrimentos, naufrágios, até acontecimentos religiosos, milagres, acontecimentos sobrenaturais, assim, episódios que não são da natureza, vamos dizer, e que as pessoas Hum. acreditavam Isso que era real. escritos em latim ou Em 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 português? português, em castelhano, em Ah, francês. então isso tu consegues ler, É, entender isso. isso. E eu
Em latim normalmente não tinha relações de sucesso, porque elas eram feitas justamente O para as povo. pessoas lerem e saberem o que estava acontecendo. Quem não sabia ler, porque era muita gente que não lia, então normalmente ela era lida em voz alta por alguém que soubesse ler para as outras pessoas saberem o que estava acontecendo. Então, Uhum. eu trabalho, com esse tipo de documento que é muito interessante, porque você vê o que que as pessoas sabiam e o que que elas queriam saber, em termos, assim, coletivos, né. Eh, e eles são você falou jornalismo, ele não é o jornalismo, porque os periódicos, eles surgiram no século XVII na Europa. Os primeiros mercúrios e as primeiras gazetas. Surgiram na Itália, os mercúrios, as gazetas na França e depois elas vão também se espalhar em Portugal, Espanha, norte da Europa, e aí eles começam a ter periodicidade. Que é o que caracteriza o O jornal. jornal e opinião. O jornal é caracterizado por periodicidade e também por opinião, né. E as relações de sucesso elas são, assim, mais avulsas e não têm uma sequência. E esse trabalho que tu fazes, que é essa direção atual tua, eles são registrados, ou seja, tem uma tradução para o português atual tua desses registros que tu lê, ou a gente já conseguiria ler com o nosso conhecimento de português atual, a gente já conseguiria ler e Consegue sim, o problema é um pouco ler o documento, a impressão da sim, época. mas aí já tem com os nossos caracteres atuais digitados Tem esses pessoas que textos? fazem isso. Ah, sei. Eu não faço. Ah, Eu tu não não faz. faço, porque eu leio e aí eu escrevo sobre Ah, aquele tu documento. faz, estudos sobre o documento É, mas não tipifica o documento, tipifica não, typing, né, assim não eu não não transcrevo, transcreve o documento para os caracteres atuais. só os trechos que eu preciso, para Entendi. citar no meu artigo, tal. Agora tem Uhum. pessoas que transcrevem inteiro. Outra coisa, circulavam impressos, avulsos, então tem pessoas que colecionavam esses impressos avulsos, a gente tem nas bibliotecas coleções inteiras de impressos avulsos. Mas, às vezes, esgotava o impresso, então alguém copiava e mandava manuscrito uma cópia do impresso, olha que coisa interessante. Ah, Então, alguém mandou notícia manuscrita, o outro imprimiu, mas aí esgotou o impresso, aí o outro copiou e mandou copiado. Ah, isso é uma cópia de uma notícia que circulou em Londres sobre sei, sei. a decapitação do rei, por exemplo. Aí o outro mandou, porque esgotou, todo mundo queria comprar Aham, aquilo, e aí não teve. Então, assim, é sobre essa circulação de informação. entendi. É parecido com o que eu li nesse livro sobre a história da Europa, onde os árabes, ao entrarem para a Península Ibérica, as pessoas tinham alguns que sabiam árabe e espanhol, Hum, português, então do que eu li, eles traduziam os textos do árabe para o espanhol ou para o português, e do português era traduzido para o latim. sim, Tinha esse círculo, né. é. Mas aí também quando estavas falando sobre esse final de século XIV, XV, o Cervantes está por aí? Começo do Ah, 17. Cervantes é 17. Final do 16, começo do 17, Ah, tá. O então um pouquinho Cervantes mais para frente, tá. ele é um prisioneiro de guerra, né, ele lutou na batalha de Lepanto, aí ele fica preso, depois ele é libertado com pagamento de uma fiança, aí ele volta pra Espanha. Na Espanha ele vai atuar numa área de governança, ele consegue um trabalho para ser, cobrador de tributos, aí ele é preso de novo, Olha só. e aí na prisão ele escreve o Dom É mesmo? Quichotte. Na prisão, É. olha só. As novelas, o Dom Quichotte, e ele a primeira parte do livro sai quando ele é vivo ainda, mas a segunda parte Ah, já faleceu. Então ele é uma figura interessantíssima. Bom, enfim, tem tá. estudos e mais Nós estudos vamos falar sobre sobre Cervantes o com uma Cervantes. outra professora, Você brevemente, eu já estou planejando isso. Agora, Ana Paula, eu queria também perguntar para ti mais uma coisinha. Essa saída, dos árabes ou a expulsão dos árabes da Península Ibérica, está acontecendo perto do descobrimento do Brasil, né? é, É esse poder que os portugueses tinham de navegação,
estava conectado aos árabes de alguma maneira? Conversar, fala um pouquinho sobre isso aí, a gente depois pode encerrar. É, a sua área, engenharia, É né? Então, engenharia. você vai ser capaz de entender melhor do que eu, porque há todo um campo de estudo sobre como se chega à caravela perfeita. Sei. Porque para navegar, como os portugueses navegaram, foi preciso juntar técnicas de muitas culturas diferentes. Então, dos Hum. árabes, dos genoveses, eh, dos nórdicos Uhum. também, porque tinha que ter um tipo de casco, um tipo de vela, um tipo de calefação, um tipo de leme. Eu não entendo disso, mas Sim. quem entende, né, explica por que se chegou naquele formato da caravela, porque só ela conseguiu ir pelos mares nunca Uhum. dantes navegados, como dizia o Camões, né, que foi chegar até a Índia, chegar até a América. Então a navegação, ela é o resultado desses séculos de convivência no Mediterrâneo. Ah, certo. Só foi por isso que e também aprender a navegar em mar aberto. Aham. Que é o aprender Olhar o a céu, ao se céu, a orientar. se orientar. Uhum. E isso também eles sabiam, né. Então eles tinham esses conhecimentos astronômicos, que aí os portugueses, vão aproveitando e desenvolvendo. Tá bom. Então são muitos séculos de convivência e aprendizado. Quando a gente fala: "Ah, os árabes saíram", não, eles não saíram. A Granada é o último reino conquistado, em 1492, o mesmo ano que o Colombo chega na América, Hum. né. Mas Granada continuou convivendo, com Castela, enfim, dentro da Espanha durante muito tempo. Hum. Foram séculos de convivência e trocas e tal, mas aí a derrota de Granada é o início de um momento de fato de, perseguição e proibição da permanência de muçulmanos seguindo o islamismo, ou seja, eles tinham que se converter ao Ah, cristianismo. eles foram permitidos continuar, mas tinha que ter essa conversão para o Isso, cristianismo. tanto, Tá. os árabes, os muçulmanos, quanto os judeus. Isso é o Ah. finalzinho do século XV, essa intolerância se institui e para logo depois começar a Inquisição, Ah, persegui-los. esse Inquisição sai daí. Ela já existia, mas ela Puxa, não era para perseguir cristãos novos. tá Ela tinha vendo como é legal estudar história, gente? e esse período especialmente É. Então com isso, a gente poderia conversar muito mais, por muitas horas a mais, sobre muitos assuntos, todos conectados, né, que é assim que é a vida, mas temos que parar para a próxima entrevista que a gente vai fazer, e eu teria então muito a agradecer a Ana, ao trabalho dela, ao espaço que ela nos deu, porque todo mundo é muito ocupado, né, e eu consegui com a Ana esse espaço aí de entrevista, então te agradeço muito, muito obrigado eu que agradeço e desejo muito sucesso para o canal, pro Papo para o Viramundo. Papo Viramundo e legal, muito obrigada. Tá bom. Tchau, gente. Até mais. Até logo.